Bom dia, pessoal. Vou continuar aí com mais uma aula sobre derivada. Agora, como eu disse na aula anterior, vou aplicar algumas fórmulas, certo? Já deixei aqui montado as fórmulas para vocês e a gente vai aplicar nas questões. Olha essa questão aqui. Temos f de x igual a 3ex. O e representa o número de Euler, que é 2,71. É aproximadamente 2,71. Só que a gente usa só como e. Então, esse aí é o número, o e representa o número de Euler. E como é que a gente vai fazer a derivada dele? Olha só, essa aqui é a fórmula. Eu coloquei u aqui como representando equação. Então, a gente tem aqui a função, ou y, é igual ao e elevado a uma equação. Na derivada, eu vou o quê? Copiar e depois multiplicar pela equação linha. Então, pela equação derivada. E como é que isso vai funcionar aqui? Vamos fazer f' de x. Então, eu vou copiar primeiro, multiplicar pela equação, né, pelo que ele está de expoente, linha. Então, significa que esse daqui a gente vai ter que derivar. Então, continua aqui a conta. F de x, 3e de x vezes x derivado. Lembra, x é 1. Então, 1 passa multiplicando, continua o x. 1 menos 1, 0. Então, todo número elevado a 0 é 1. Então, temos 1, que representa 3e de x. Então, a gente derivou e continuou com o mesmo valor. Tá? Isso pode acontecer. Mas, então, é assim que se aplica a conta, a derivada, né, com o número Euler. Agora, olha só, eu coloquei aqui com uma equação maior. Aqui a gente estava com uma equação simples. Aqui com uma equação maior. Vai fazer da mesma fórmula. A derivada. Então, primeiro eu tenho que copiar todo o expoente. E depois multiplicar esse expoente, né, a equação que está nesse expoente. Vou colocar aqui entre parênteses, porque são mais de um termo. E derivar. Então, como vai ficar? Então, todo o resto eu copio. E eu vou derivar somente onde está o linha, que é aqui. Então, vejam só. X elevado a 2 derivado, passa o 2 multiplicando, subtrai 1. Fica 2x. O 2x derivado vai ficar só 2. E o 1 derivado não tem x, é 0. Então, essa é a resposta. Se quiserem fazer a distributiva com o 5, pode, mas não tem necessidade, tá? A conta termina aqui. Agora o próximo. O próximo a gente vai trabalhar ln. ln significa logaritmo neperiano, que seria o log do número Euler, certo? É o log de x na base Euler. É o log neperiano de x. Então, como que a gente vai aplicar a fórmula do log neperiano? Olha só. A gente tem o log, né, o ln, vezes uma equação. O que a gente vai fazer? Vai colocar a equação linha derivada dividido pela equação de novo. Vamos só aplicar? Então, temos aqui y linha por 5 vezes. O 5 está multiplicando, então ele mantém, não mexe em nada nele. A gente vai mexer aqui, no que está para frente do ln. X derivado dividido por x. X derivado a gente viu que é 1. Então, 5 vezes 1 por x. 5 vezes 1, 5 sobre x. Bem tranquilo de fazer, certo? Agora aqui, eu trouxe outro para a gente fazer, apresentando os dois agora, o Euler e o logaritmo neperiano, e ln. Y', olha, vou aplicar as duas fórmulas nessa equação, certo? Então,
Então, aqui do e é essa, então eu vou copiar primeiro, vezes o x derivado. E o outro é 10, o ln some, multiplica pelo x derivado de x, certo? Porque aqui, ó, como a gente viu, é ele derivado dividido por ele mesmo. E o 8 tem x? Não, então ele some já. Vou colocar a resposta aqui na frente, ó. X a primeira derivado é 1. Então, fica 5e de x. X derivado 1, 1 vezes 10, 10x. Certo? Então, essa aí é a nossa resposta. Se quiser, pode colocar aqui, ó, o 5, como está multiplicando e, pode fazer 5 vezes 10. 50 e de x dividido por x. Tá? Certo? É só um exemplo aí do que pode acontecer. A próxima, temos aqui número elevado a uma equação, certo? Então, número elevado a equação. Olha só, número elevado a equação. A gente copia, multiplica pelo logaritmo neperiano do número e multiplica pelo expoente, né, a equação que está no expoente, derivado. Vamos ver como isso vai ficar aplicado. Temos aqui y', 5, a gente copia, né? Elevado a 7x menos 2, vezes logaritmo neperiano do 5, vezes 7x menos 2, linha. Então, a gente vai derivar somente onde tem linha. O restante, a gente copia. Igual a gente fez aqui, ó. Derivou somente onde tem linha. Certo? Então, continuando aqui, ó. Copia. Agora, aqui a gente vai derivar 7x derivado. A gente sabe que x a primeira é 1, então é 7. 2 derivado, não tem necessidade. Eu posso multiplicar esse 7 com o 5? Não, porque aqui é ln de 5. E esse 7 com esse 5? Também não, porque esse 5 está com expoente. Então, a conta acaba aqui, certo? Ela finaliza aqui. Agora eu trouxe de cá, ó, também para aplicar duas fórmulas ao mesmo tempo. Ó. E aqui número sobre equação. Então, eu estou colocando aqui vários exemplos para quando vocês verem a conta, identificar qual fórmula vocês vão ter que aplicar dentro da questão. Então, olha esse daqui, ó. Eu vou aplicar a fórmula do e, já está o e aqui. E aqui, ó, número elevado a expoente. Então, essa fórmula que a gente acabou de fazer. Então, temos y', 6, copia, né? 6 vezes o e elevado a x ao quadrado menos 3, multiplicado x ao quadrado menos 3 derivado. E aqui, copio, vezes o ln do 4, vezes todo o expoente desse 4, derivado. Então, a gente vai derivar, olha, somente onde tem o linha, o restante copia. Então, y' vai ficar 6 e elevado a x ao quadrado menos 3, x ao quadrado, eu vou passar o 2 multiplicando, 2 menos 1, 1. 3 não tem x, acabou, finaliza ali. Mais 4, copio aqui tudo, né? 2x ao quadrado menos 3x mais 1, vezes ln de 4, vezes 2 está de expoente, passa multiplicando e subtrai 1. Fica 4x. Aqui, x1 é 1, menos 3. 1 não tem x, finalizou ali. Vou deixar entre parênteses aqui porque tá como se estivesse fazendo uma distributiva. O que a gente pode juntar aqui seria esse 2 multiplicando 6. Vou passar um traço aqui para não confundir com o de baixo. Olha,
y' fica então 2 vezes o 6. Então, 12x vezes o e, x ao quadrado, menos 3, mais o 4 elevado ao 2x ao quadrado, menos 3x mais 1, vezes ln de 4, vezes, vou colocar aqui embaixo, ó, 4x menos 3. Certo? Então, a gente só juntou aqui. E o restante copiou tudo. Porque eu não posso juntar esse 4 com o de cá e nem mesmo com a equação aqui que foi derivada. Certo? Então, na próxima aula eu vou apresentar os três últimas fórmulas que eu vou passar. Então, acompanhem o canal, deixem o like e até a próxima. Obrigado.